Ganhei 11 milhões na Mega Sena e não contei a ninguém. Pedi R$ 10 à esposa do meu filho e ouvi: "Vá trabalhar, velha inútil. Ninguém aguenta mais te sustentar." Eu apenas sorri e respondi: "Olá, amigos. Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo." As palavras dela cortavam como lâminas enferrujadas, ecoando no vazio do meu peito. "Vai arrumar o que fazer, sua velha preguiçosa. Já estamos cansados de carregar você nas costas como um peso morto." Foi assim que minha nora reagiu quando pedi apenas R$ 15 para comprar um pão e leite na feira. Ela não imaginava que, naquele instante, eu guardava em segredo uma herança de R$ 9 milhões em uma poupança antiga, esquecida pelo tempo, mas agora resgatada. 9 milhões que reescreveriam o roteiro amargo da nossa família. Meu nome é Eulália Figueira, tenho 69 anos e passei a vida como professora de História em Campinas, no interior de São Paulo. Dediquei décadas a moldar mentes jovens, ensinando sobre impérios caídos e revoluções silenciosas, enquanto minhas mãos tremiam de fadiga ao corrigir provas à luz fraca de uma lâmpada velha. Meu marido Quirino partiu há 10 anos, vítima de um infarto súbito durante uma pescaria no rio Tietê. A viuvez me deixou à deriva em nossa casinha modesta no bairro Taquaral, onde o silêncio se tornava um companheiro opressivo. Foi então que meu filho Teodoro insistiu para que eu me mudasse para sua casa. "Mãe, aqui você terá companhia. Não ficará sozinha com esses pensamentos tristes." Seus olhos pareciam honestos, cheios de uma preocupação que eu ansiava acreditar ser real. Como poderia prever que aquilo era o prelúdio de uma prisão disfarçada de lar? Nos primeiros tempos, tudo fluía como um rio calmo. Ocupei um quartinho apertado no sótão, com vista para o quintal descuidado, mas era um espaço meu. Ajudava nas tarefas, contava histórias aos netos sobre os heróis da independência do Brasil e até cozinhava feijoada aos domingos. Mas aos poucos, os sussurros de Zulmira, minha nora, ganharam veneno. Começaram com resmungos sobre minha lentidão ao lavar a louça. Evoluíram para reclamações sobre o custo da minha presença. "Essa aposentadoria dela mal cobre o sabão em pó que usa", murmurava ela ao telefone com a irmã. O sótão virou um forno no verão escaldante de Campinas, sem ventilador, porque energia é luxo, dona Eulália. Teodoro, o menino que eu educara com sacrifícios, agora virava o rosto quando Zulmira me diminuía, seu silêncio mais doloroso que qualquer grito. Minha luz era Isadora, minha neta de 16 anos, que subia as escadas rangentes para me visitar em segredo, pedindo contos sobre rainhas guerreiras e exploradores perdidos. "Vó, um dia eu te levo para ver o mundo de verdade", prometia ela, com voz baixa para não alertar os pais. Eu alisava seus cachos e respondia que o mundo já estava nos livros, mas no fundo, duvidava. Bento, o neto mais velho de 20 anos, era distante, absorto em seus jogos no celular, ocasionalmente me pedindo dinheiro para lanches, sem nunca agradecer. Minha rotina era um ciclo de invisibilidade. Acordava ao amanhecer para preparar o café, limpava a casa enquanto eles saíam para o trabalho e a faculdade, e à noite comia sozinha na cozinha, mastigando sobras frias. Aos sábados, escapava para a biblioteca municipal, onde devorava biografias de figuras como Anita Garibaldi, encontrando nelas a força que me faltava. Lá, reencontrei Odete, uma antiga aluna que agora gerenciava o acervo. Ela sempre separava volumes raros para mim, com um sorriso solidário. "Professora Eulália, a senhora ainda ilumina como nos velhos tempos." Pequenos atos que reacendiam minha alma. Foi numa tarde chuvosa, voltando da biblioteca, que o destino me surpreendeu. Parei na agência bancária para verificar minha aposentadoria minguada e, por impulso, pedi para checar uma antiga caderneta de poupança que Quirino abrira décadas atrás, em nome de nós dois. Eu a havia esquecido, soterrada em papéis velhos. O atendente piscou surpreso. "Senhora, há um saldo de R$ 9 milhões aqui, acumulado com juros compostos
e investimentos automáticos que seu marido configurou. É herança legítima. Meu mundo girou. 9 milhões. Frutos de uma apólice de seguro que Quirino contratara em segredo, prevendo o pior. Meu instinto foi compartilhar com Teodoro, imaginar sua alegria, o remorso de Zulmira, um futuro sem amarras para os netos. Mas então ouvi ecoar em minha mente as palavras dela da véspera. Essa velha só suga nosso sangue. Algo se partiu e se refez dentro de mim. Espere, Eulália. Observe as máscaras caírem primeiro. No dia seguinte, procurei Odete na biblioteca. Ela quase derrubou uma pilha de livros ao ver os extratos. Professora, você é rica, vamos celebrar. Não conte a ninguém, supliquei. Me ajude a encontrar um advogado discreto. Odete indicou o doutor. Anselmo Viana, um homem íntegro que lidava com heranças complexas. Marcamos uma reunião em seu escritório modesto no centro de Campinas. Dona Eulália, isso é seu por direito. Podemos gerenciar tudo em sigilo, abrir contas seguras e planejar investimentos, explicou ele, examinando os documentos com olhos experientes. Sua honestidade me deu ânimo para prosseguir. Por semanas mantive a fachada. Acordava cedo, suportava os olhares de desprezo, mas agora com um brilho interno. Cada humilhação era um ato em um teatro onde eu era a diretora oculta. Doutor, Anselmo me guiou. Comprei uma casa ampla no condomínio Alphaville, com jardim e piscina. Aluguei um carro com motorista, investi em ações educacionais e criei uma iniciativa para a alfabetização de idosos. Secretamente, matriculei-me em um curso online de arqueologia, sonhando em visitar ruínas maias. O clímax veio numa manhã de mercado lotado. Precisava de remédios para minha artrite, mas esqueci a carteira. Vi Zulmira com amigas exibindo compras caras. Aproximei-me humilde. Zulmira, poderia me emprestar 15 reais? Devolvo em casa. O silêncio gelou o ar. Suas amigas me fitaram com pena misturada a desdém. Zulmira corou de raiva. Vai arrumar o que fazer, sua velha preguiçosa. Já estamos cansados de carregar você nas costas, como um peso morto. O mercado parou. Olhares chocados me envolveram. Mas eu sorri serenamente. Um dia, filha, aprenderá que a paciência tem limites. E o perdão, nem sempre. Virei-me e saí, uma senhora anônima me oferecendo 20 reais com bondade. Guardei para um livro para Isadora. Naquela noite, no sótão sufocante, planejei a revelação. Meu caderno velho ganhou páginas de estratégias, como lições de história que eu ensinava. A vida antes da herança era de simplicidade rigorosa. Quirino e eu vivíamos no Taquaral. Ele como mecânico de ônibus, eu lecionando em escolas públicas. Economizávamos cada centavo, sonhando com viagens que nunca fizemos. Sua morte me deixou com dívidas e luto, a casa virando um museu de memórias. Sua ferramenta favorita na garagem, o chapéu pendurado. Teodoro apareceu com Zulmira e os netos, trazendo o pastel da feira. Mãe, venha morar conosco no Jardim das Flores. Será melhor ter os netos por perto. Zulmira assentia. A senhora merece descanso, após anos ensinando. Vendi a casa por insistência de Teodoro, entregando o dinheiro para ele investir. O sótão era úmido, com goteiras, mas engoliu o orgulho. Logo virei empregada invisível. Lavava, cozinhava, educava os netos sem reconhecimento. Minha aposentadoria ia para o caixa da casa, sobras para mim. Saúde piorava, dores nas juntas, insônia. É a idade, diziam. Isadora e a biblioteca eram refúgios. Isadora compartilhava sonhos de ser arqueóloga. Bento, viciado em jogos, ignorava. Na paróquia São Bento, conheci Hermínio, viúvo como eu, compartilhando dores. Nos tornamos fantasmas após os 60, dizia ele. Uma conversa sobre loterias me levou ao banco descobrindo a herança. O rádio anunciou confirmação. Meu coração disparou. Não contei, observei. Zulmira reclamando de contas, Teodoro desviando olhos. Procurei Odete, que ligou para doutor. Anselmo. Comecei vida dupla, humilhada em casa, empoderada fora. Resgatei a herança discretamente,
Comprei a casa, carro, investi. Rotina piorava. Bento precisava de dinheiro para estudos. Zulmira culpava minha presença. Isadora defendeu-me uma vez, ganhando bronca. Aniversário de Zulmira aproximava-se. Oportunidade perfeita. Entreguei envelope com fotos da casa. Choque. Dr. Anselmo chegou com chaves. Ganhei herança de Quirino. Revelação congelou tudo. Isadora abraçou-me. Bento pasmo. Zulmira histérica. Teodoro balbuciante. Saí para a nova vida, deixando-os refletir. Naquela primeira noite na casa nova, o silêncio era um bálsamo diferente de tudo que eu conhecera. Não o silêncio opressivo do sótão, pontuado por discussões abafadas de Teodoro e Zulmira sobre contas e frustrações, mas um silêncio acolhedor, interrompido apenas pelo canto distante de grilos no jardim e pelo sussurro das folhas das árvores que eu mesma escolhera plantar, e pés amarelos, para lembrar as flores que Quirino tanto admirava nas primaveras de Campinas. A mansão no Alphaville era um sonho materializado, paredes claras que refletiam a luz da lua cheia, entrando pelas janelas panorâmicas, um quarto principal com cama macia como nuvens e um banheiro onde a água quente caía como chuva morna, lavando não só o corpo, mas as camadas de humilhação acumuladas. Margarida, a governanta que doutor Anselmo recomendara, uma mulher robusta de 52 anos, com mãos calejadas de anos como cozinheira em hotéis, havia preparado um chá de erva cidreira com bolinhos de chuva, deixando-os na mesinha de cabeceira com um bilhete. Descanse, dona Eulália. Amanhã o sol nasce novo para a senhora. Dormi profundamente, sonhando com Quirino pescando no Tietê, rindo de uma piada que só nós entendíamos, e acordei com o aroma de café fresco se infiltrando pelo ar, misturado ao cheiro de terra úmida do jardim regado ao amanhecer. Enquanto tomava o café na varanda envidraçada, observando pássaros bicando sementes que Margarida espalhara, pensei nos detalhes que tornavam aquele lugar meu. A biblioteca particular que eu montara, com livros resgatados da antiga casa e novos volumes sobre civilizações antigas, como os Incas e os Maias, que eu planejava estudar com mais profundidade. Doctor, Anselmo chegaria mais tarde para revisar os investimentos. Parte da herança alocada em fundos educacionais, rendendo juros que financiariam bolsas de estudo para jovens de bairros pobres, inspirado nas aulas que dei a alunos carentes nas escolas públicas de Campinas. Dona Eulália, precisamos diversificar ações em tecnologia educacional, imóveis sustentáveis e um fundo para a preservação histórica, dissera ele na véspera, com sua voz grave e meticulosa, enquanto assinávamos papéis no escritório dele, longe dos olhares curiosos. Eu assentira, sentindo um orgulho novo. Não era mais a professora aposentada dependente, mas uma mulher que moldava legados, como as heroínas que ensinava em sala de aula. O telefone tocou, quebrando meus devaneios. Era Isadora, ofegante como se tivesse corrido uma maratona. Vó, eu tô vindo agora. Peguei o ônibus cedo. Não aguento mais esperar para ver sua casa. E trago uma surpresa. Não conta para ninguém ainda. Sorri para mim mesma, imaginando sua empolgação. Ela sempre fora assim, uma explosão de energia, com olhos castanhos, que herdara de Quirino, cheios de curiosidade pelo mundo. Bento, por outro lado, ligara na noite anterior, gaguejando desculpas. Vó, sinto muito pelo que rolou. Posso passar aí amanhã? Quero entender melhor essa história toda. Sua voz carregava uma mistura de culpa e curiosidade, e eu respondera calmamente. Venha quando quiser, Bento, mas venha pronto para ouvir, não só para pedir. Ele era o neto que se perdia em telas, jogando horas a fio para escapar da pressão de Teodoro, que o empurrava para a engenharia mecânica para seguir os passos do avô, ignorando que Bento sonhava com design de jogos, criando mundos virtuais onde heróis venciam dragões invisíveis. Margarida arrumou a mesa para o almoço. Uma moqueca de peixe que eu pedira, lembrando as receitas que Quirino adorava preparar nos fins de semana preguiçosos. E enquanto esperava Isadora, caminhei pelo jardim, tocando as folhas úmidas das plantas. O condomínio Alphaville era um oásis.
Ruas arborizadas, segurança 24 horas, vizinhos que acenavam educadamente de suas varandas, sem o caos barulhento do Jardim das Flores, onde a casa de Teodoro ecoava com buzinas de carros e brigas de vizinhos. Comprei aquela mansão não por ostentação, mas por espaço, literal e metafórico. 5 quartos amplos, cada um com banheiro próprio. Uma sala de estudos com mapa mundi na parede, onde planejava dar aulas particulares gratuitas para netos de amigos da paróquia. Uma piscina aquecida para nadar nas manhãs frias, combatendo a artrite, que Zulmira tanto desdenhava como reclamação de velha. O motorista, Geraldo, um homem de 58 anos, ex-taxista com histórias infinitas sobre as estradas de São Paulo, estacionara o carro alugado, um SUV híbrido discreto, pronto para qualquer saída. Senhora, se precisar ir à cidade, é só avisar. Conheço atalhos que evitam o trânsito infernal da Anhanguera, dissera ele com um sotaque carregado do interior. Isadora chegou correndo pelo portão, mochila nas costas, olhos arregalados ao ver a fachada da casa. Vó, isso aqui é tipo um castelo de conto de fadas, mas com ar-condicionado e tudo. Olha o que eu trouxe. Um mapa antigo que achei na feira de antiguidades. Pensei que você ia gostar para sua coleção de história. Abraçamo-nos forte, e eu senti o cheiro de seu perfume floral, misturado ao suor da viagem de ônibus. Guiando-a pela casa, mostrei cada canto. A cozinha equipada onde poderíamos cozinhar juntas, o quarto reservado para ela com cama de casal e estante para seus livros de aventura. O jardim com um banco de madeira sob o ipê. Perfeito para ler ao ar. Livre. Aqui você pode ficar quantos dias quiser, Isadora. Sem horários rígidos, sem olhares de reprovação. Ela se jogou no sofá da sala, rindo. Vó, lembra quando eu te contava sobre querer viajar para Machu Picchu? Agora a gente pode ir de verdade. Mas primeiro, me conta tudo. Como foi esconder isso da mamãe e do papai? Deve ter sido uma aventura melhor que qualquer livro de Indiana Jones. Enquanto comíamos a moqueca, contei partes da história. A descoberta no banco, as reuniões secretas com o Dr. Anselmo, as noites planejando no sótão com uma lanterna para não acordar ninguém. Isadora ouvia fascinada, interrompendo com perguntas. E o Hermínio da paróquia? Ele sabe? Ah, vó, você devia convidá-lo para um chá aqui. Ele sempre foi tão legal com você. Hermínio, o viúvo que compartilhava bancos na missa de São Bento, com suas histórias de viagens pelo Nordeste como vendedor ambulante, fora um dos poucos que notara minha ausência recente. Você parece mais leve, Eulália, dissera ele na última missa com um sorriso enrugado. Como se tivesse encontrado um tesouro enterrado. Eu rira internamente, prometendo contar em breve. Agora, com Isadora ali, planejei convidá-lo para um encontro informal, talvez com Odete também, para formar um círculo de amigos verdadeiros, longe das falsidades familiares. Bento chegou à tarde, desajeitado no terno emprestado que usara na formatura, olhando a casa como se fosse um museu proibido. Vó, uau! Isso é real? Desculpa, eu não sabia. Quer dizer, eu sabia que as coisas estavam ruins, mas nunca parei para pensar. Sentamo-nos na sala de estudos e, pela primeira vez em anos, conversamos de verdade. Não sobre dinheiro ou favores, mas sobre seus sonhos. Eu odeio engenharia, vó. Quero criar jogos, tipo mundos onde as pessoas escapam da realidade chata. Mas o pai diz que é perda de tempo. Incentivei-o. Seu avô Quirino consertava ônibus, mas sonhava com pescarias épicas. Siga o que te faz vivo, Bento. Posso te ajudar com cursos online se quiser. Seus olhos brilharam pela primeira vez e ele prometeu voltar no dia seguinte para mostrar protótipos de jogos que criara no celular. Doctor. Anselmo apareceu ao entardecer, pasta em mãos, atualizando-me sobre os investimentos. Os fundos educacionais já rendem 8% ao ano, dona Eulália. E a iniciativa de alfabetização para idosos chamei de Projeto Herança Viva, em homenagem ao seu marido. Está pronta para lançamento. Já contatei a Secretaria de Educação de Campinas para parcerias. Discutimos detalhes. Salas em bairros periféricos, professores voluntários, materiais adaptados para a visão enfraquecida. Quero que idosos como eu aprendam não só a ler,
mas a contar suas próprias histórias, como crônicas de uma vida inteira, expliquei, sentindo um fogo interno reacender, o mesmo que me levava às salas de aula lotadas décadas atrás. A noite caiu com uma ligação inesperada de Teodoro. Mãe, precisamos conversar. Zulmira e eu estamos chocados, mas queremos vir amanhã. Por favor. Sua voz tremia, uma vulnerabilidade que eu não ouvia desde sua adolescência, quando confessava notas baixas. Venham, mas venham com o coração aberto, não com expectativas, respondi. Enquanto me preparava para dormir, refleti sobre o dia. Risadas com Isadora, confissões de Bento, planos com Doutor Anselmo. A herança não comprara a felicidade, mas abrira portas para reconexões autênticas, como raízes se entrelaçando em solo fértil após uma seca longa. Amanhã traria Teodoro e Zulmira, um teste de fogo, mas eu estava pronta, não mais a velha preguiçosa, mas Eulália Figueira, arquiteta de seu próprio renascimento. Teodoro e Zulmira chegaram na manhã seguinte, carregando uma cesta de frutas da feira. Mangas maduras, goiabas cheirosas, um gesto tímido de reconciliação. Margarida os recebeu com cortesia fria, guiando-os até o jardim, onde eu os esperava sob o ipê, com uma mesa posta para café. Zulmira vestia um vestido simples, sem as bijuterias chamativas que usava para impressionar vizinhas. Teodoro, olhos avermelhados de uma noite mal dormida, apertava as mãos nervosamente. Mãe, isso aqui é magnífico! Não imaginávamos, começou ele, sentando-se com cuidado, como se temesse quebrar algo. Zulmira assentiu, forçando um sorriso. Sim, dona Eulália. Parabéns pela sorte. Ou herança, né? Deve ter sido uma surpresa e tanto. Não respondi imediatamente, servindo o café com deliberada lentidão, deixando o silêncio crescer como uma lição em sala de aula. Não foi sorte, Teodoro. Foi o planejamento de Quirino, que vocês nunca souberam valorizar. E sim, surpresa. Para mim, que descobri sozinha. E para vocês, que me viam como um peso morto. As palavras saíram firmes, sem raiva, mas com a precisão de uma lâmina afiada pela experiência. Zulmira corou, baixando os olhos para a xícara. Eu falei coisas horríveis. No mercado, em casa. Não era minha intenção, mas o estresse, as contas. Teodoro interrompeu. Mãe, nós erramos feio. Eu devia ter te defendido como filho. Em vez disso, deixei rolar por covardia. Mas queremos mudar. Deixe-nos provar. Ouvi-os por horas, intercalando com minhas próprias memórias. As noites no sótão, ouvindo-os planejar viagens sem mim. As refeições solitárias na cozinha enquanto riam na sala. O dinheiro da venda da casa que investiram sem prestar contas. Vocês me roubaram não só financeiramente, mas a dignidade. Isadora e Bento sofreram vendo isso. Eles choraram, promessas fluindo como rio após chuva, visitas regulares, ajuda na iniciativa de alfabetização, tempo de qualidade. Não aceitei de imediato. Palavras são fáceis, ações falam mais alto. Comecem vindo à paróquia comigo domingo, ajudem Hermínio no grupo de apoio a viúvos. Saíram cabisbaixos, mas com uma faísca de esperança, deixando a cesta como símbolo frágil de recomeço. O resto do dia fluiu com atividade. Geraldo me levou à biblioteca, onde Odete me esperava com pilhas de livros sobre arqueologia maia. Professora, com essa herança, você pode patrocinar uma exposição local. Imagine, artefatos réplicas para escolas. Ideia brilhante. Anotei para discutir com o doutor. Anselmo. À tarde, Bento voltou com seu laptop mostrando um jogo protótipo. Um herói explorando ruínas antigas, inspirado em minhas histórias. Vó, dedico para você. Chama-se Herança Esquecida. Jogamos juntos, rindo de bugs, e prometi financiar um curso de programação para ele. Isadora mandou mensagem. Vó, tô na escola, mas sonhando com nossa viagem para Peru. Te amo. Semanas se passaram em um turbilhão criativo. Lancei o projeto Herança Viva, 3 salas em Campinas, com aulas gratuitas para idosos,
leitura, escrita, história oral. Hermínio coordenava sessões de contos, compartilhando suas viagens pelo sertão, Odete fornecia livros, eu dava palestras sobre empoderamento na velhice. Um jornal local cobriu. Ex-professora transforma herança em legado educacional. Teodoro apareceu em uma aula, ajudando a distribuir materiais, olhos cheios de remorso genuíno. Zulmira veio relutante, mas acabou ensinando crochê para um grupo, descobrindo um talento para artesanato que nunca explorara. Uma viagem surpresa com Isadora e Bento para o Pantanal marcou um ponto alto. Observamos jacarés e aves exóticas, contando histórias ao redor da fogueira. Vó, isso é melhor que qualquer jogo, disse Bento. Ou livro de aventura, completou Isadora. De volta convidei Hermínio para jantar. Conversamos sobre perdas e renascimentos, suas mãos tocando as minhas com ternura inesperada. Eulália, você brilha como uma estrela guia agora. Um beijo tímido selou o início de algo novo. Companheirismo na maturidade. Mas nem tudo era idílico. Zulmira recaiu uma vez, reclamando de gastos excessivos ao ver fotos da viagem. Confrontei-a. Meu dinheiro, minhas escolhas. Aprenda ou fique longe. Ela pediu perdão e aos poucos mudou, voluntariando no projeto, reconectando com os filhos. Teodoro abriu um negócio próprio, mecânica sustentável, inspirado em Quirino. A herança unira e revelara, como um espelho implacável. Anos depois, aos 72, casada com Hermínio, viajo para Machu Picchu com a família. Isadora, arqueóloga formada. Bento, designer de sucesso. Teodoro e Zulmira reconectados. A fundação atende milhares, provando que dignidade não se herda, constrói-se. E eu, Eulália, continuo ensinando. O verdadeiro tesouro é a força interior, não os milhões esquecidos. À medida que os dias se entrelaçavam em um tapete de rotinas reinventadas, comecei a notar como o projeto Herança Viva se expandia além das salas de aula improvisadas em Campinas, tocando vidas que eu jamais imaginaria alcançar. Uma idosa chamada Florinda, com mãos trêmulas de anos tecendo redes de pesca no litoral paulista, apareceu numa das sessões vespertinas, olhos baixos, como se carregasse o peso de oceanos inteiros. Dona Eulália, eu nunca aprendi a ler direito. Só assino com o polegar. Meus filhos dizem que sou analfabeta inútil que devia ficar quieta no canto, confidenciou ela, voz rouca como ondas quebrando em rochas. Sentei-me ao seu lado, não como mentora superior, mas como igual, compartilhando fragmentos da minha própria jornada. O sótão úmido, as palavras venenosas de Zulmira, a herança que virou ponte para a liberdade. Florinda, as letras não definem seu valor. São ferramentas para contar sua saga. Como as redes que você tece capturam histórias do mar. Nas semanas seguintes, ela progrediu de rabiscos hesitantes para frases completas. E um dia, orgulhosa, leu em voz alta um poema que compusera sobre as marés da vida, inspirando o grupo inteiro a compartilhar versos improvisados. Aquilo não era só alfabetização. Era uma revolução silenciosa, onde vozes caladas por décadas ecoavam como trombetas em um anfiteatro esquecido. Hermínio se integrou ao projeto de forma orgânica, como se suas histórias do sertão fossem fios tecendo uma colcha coletiva. Ele organizava rodas de conversa ao entardecer, sob as sombras das árvores no pátio da fundação, um espaço que eu reformara com bancos de madeira reciclada e lanternas solares, criando um ambiente que misturava o rústico com o acolhedor. Lembra, Eulália, quando a gente se conheceu na paróquia? Eu vendia bugigangas de porta em porta e você ensinava a história como se fosse um romance vivo. Agora, olha só. Estamos vendendo esperança, brincava ele, apertando minha mão com uma ternura que aquecia mais que o sol poente. Nossas noites juntos na mansão viravam sessões de planejamento improvisadas. Eu no laptop, pesquisando métodos de ensino adaptados para idosos com deficiências visuais. Ele preparando chá de boldo com mel, contando anedotas de viagens que inspiravam. Novos módulos, como Histórias do Brasil Profundo, onde participantes narravam memórias de migrações e lutas cotidianas. Um beijo roubado aqui, uma risada compartilhada ali.
Nosso laço crescia como uma videira selvagem, entrelaçando raízes profundas sem pressa, provando que o amor na maturidade não precisa de fogos de artifício, mas de solo fértil e rega constante. Enquanto isso, Bento mergulhava de cabeça no mundo dos jogos digitais, transformando o quarto que eu reservara para ele na mansão em um estúdio improvisado, com telas piscando códigos e desenhos de personagens mitológicos, inspirados nas lendas indígenas que eu lhe contara na infância. Vó, olha isso. Criei um level onde o herói resgata tesouros esquecidos de uma civilização perdida, tipo a herança do vovô Quirino. Quer testar? Zrenia convidava ele, olhos brilhando atrás dos óculos de grau que eu insistira para ele usar. Passávamos tardes inteiras debugando bugs, eu sugerindo enredos baseados em fatos históricos, como a resistência dos quilombolas contra o colonialismo, e ele incorporando mecânicas que ensinavam empatia e estratégia. Graças a uma bolsa que arranjei por meio de contatos na universidade, ele se matriculou em um curso de design de games em São Paulo, viajando de trem nos fins de semana para aulas presenciais. Você me salvou de virar um engenheiro infeliz, vó. Agora, eu construo mundos onde as pessoas podem ser quem quiserem, confessou ele uma noite, durante um jantar de pizza caseira que Margarida preparara com ervas do jardim. Seu progresso era palpável. De um jovem absorto e distante, virou um criador confiante, até vendendo seu primeiro jogo indie em uma plataforma online, rendendo o suficiente para comprar um computador melhor sem pedir um centavo. Isadora, por sua vez, transformava cada visita em uma expedição arqueológica caseira, desenterrando caixas velhas do sótão da mansão, que eu transformara em arquivo pessoal, para catalogar fotos antigas de Quirino, cartas amareladas e artefatos, familiares como o anzol enferrujado que ele usava nas pescarias. Vó, isso aqui é um museu particular. Olha essa foto. Você jovem com cabelo cacheado, ensinando na escola. Parece uma guerreira amazônica, exclamava ela, espalhando papéis pela sala de estudos. Inspirada, ela iniciou um blog sobre arqueologia cotidiana, postando histórias de idosos do projeto que compartilhavam relíquias pessoais, um broche de avó, um diário de guerra, conectando gerações através de pixels e narrativas. Graças à sua herança, vó, eu posso sonhar grande. Mas o que mais vale é ver você feliz, não dependendo de ninguém, dizia ela, abraçando-me com força juvenil. Juntas planejamos nossa primeira viagem real. Não o Pantanal novamente, mas uma escapada para o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, onde pinturas rupestres milenares ecoavam as lições de persistência que eu pregava. Geraldo nos levou de carro, parando em estradas poeirentas para piqueniques improvisados. E ali, sob o céu estrelado, Isadora confessou: Vó, eu quero ser como você, forte, mesmo quando o mundo tenta te dobrar. Teodoro e Zulmira continuavam aparecendo em intervalos irregulares, como nuvens passageiras em um céu azul, trazendo ora cestas de frutas, ora convites para jantares em casa. Tentativas de reconstruir pontes queimadas pelo tempo e pelo orgulho. Numa visita chuvosa, Teodoro sentou-se no jardim molhado, ignorando as gotas, e abriu o jogo. Mãe, eu usei parte do dinheiro da venda da sua casa, velha, para pagar dívidas do meu antigo emprego. Achei que ia render, mas foi erro meu. Desculpa por não te contar. Sua confissão veio como um raio, iluminando sombras que eu suspeitava, mas preferia ignorar. Zulmira, ao lado, acrescentou. E eu? Eu invejava sua paciência, sua sabedoria. Em vez de aprender, eu descontava frustração. Mas vendo o Bento e a Isadora florescendo com você, percebi o quanto perdi. Não os absolvi com palavras doces. Em vez disso, propus um desafio. Venham trabalhar no projeto. Teodoro, conserte as mesas quebradas nas salas. Zulmira, ensine crochê para os idosos solitários. Eles aceitaram e, aos poucos, Teodoro virou o faz-tudo da fundação, reparando não só móveis, mas laços familiares. Zulmira encontrou propósito no artesanato, formando um grupo que vendia peças em feiras locais, revertendo lucros para mais materiais,
educativos. Odete, da biblioteca, se tornou parceira inseparável, organizando doações de livros e eventos conjuntos. Uma noite de contos ancestrais, onde idosos liam trechos de obras clássicas misturados a memórias pessoais, lotando o auditório improvisado com jovens curiosos. Professora, você transformou uma herança em um império de conhecimento. Campinas nunca viu nada igual, elogiava ela, enquanto catalogávamos novos volumes. Doutor Anselmo, sempre o pilar jurídico, expandiu os investimentos. Parte dos juros financiava bolsas para netos de participantes do projeto, criando um ciclo virtuoso. Dona Eulália, isso é sustentável. Sua visão perdurará além de nós. Comentava ele em reuniões mensais, com gráficos projetados na tela da sala de conferências que eu instalara na mansão. Mas desafios surgiam, como ondas testando a firmeza de um farol. Um artigo sensacionalista em um jornal local questionou a origem da herança, insinuando golpe de sorte e familiares explorados. Enfrentei com transparência. Dei uma entrevista coletiva na fundação, exibindo documentos e convidando críticos a visitarem as aulas. Não é sorte, é legado de um homem previdente e a determinação de uma mulher que se recusou a ser vítima. A repercussão positiva veio. Doações aumentaram, voluntários se multiplicaram e até a prefeitura propôs parceria para expandir o projeto a bairros vizinhos, como Barão Geraldo. Hermínio e eu nos casamos numa cerimônia intimista no jardim da mansão, sob o ipê florido, com Isadora como madrinha e Bento tocando uma trilha sonora que compusera no violão. Um hobby novo que descobrira nas noites solitárias. Eulália, você me deu uma segunda chance de amar, não como jovens impulsivos, mas como almas maduras que valorizam cada amanhecer, sussurrou ele no altar improvisado, anéis simples trocados com votos que ecoavam promessas de companheirismo eterno. A festa foi simples. Feijoada preparada por Margarida, danças ao som de forró nordestino que Hermínio adorava, risadas misturadas a lágrimas de alegria de Teodoro e Zulmira, que pela primeira vez pareciam genuinamente felizes pela minha felicidade. Com o tempo, a viagem para Machu Picchu se materializou. Um grupo familiar, incluindo Hermínio, explorando as ruínas incas, eu narrando lendas antigas enquanto Isadora tirava fotos para seu blog, Bento inspirando-se para um novo jogo ambientado em Tiamat, Civilizações Perdidas. Vó, isso é o pico da nossa herança viva, brincou ele no topo da montanha, vento cortante carregando nossas vozes para o vale abaixo. De volta, a fundação atingiu 1.000 atendimentos mensais, com filiais em Sorocaba e Jundiaí, provando que uma semente plantada em solo de resiliência floresce em florestas inteiras. Refletindo nas noites quietas ao lado de Hermínio no banco do jardim, percebo que a herança de Quirino não foi só dinheiro. Foi um catalisador para desenterrar forças adormecidas, revelando que dignidade se constrói com mãos calejadas, corações abertos e escolhas corajosas. E assim, aos 72, continuo tecendo narrativas, não mais como professora aposentada, mas como guardiã de legados que transcendem gerações, provando que o verdadeiro ouro está na alma inquebrantável. Enquanto as estações se alternavam como páginas viradas em um livro antigo, o projeto Herança Viva se metamorfoseava em algo maior que minhas ambições iniciais, espalhando raízes por cidades vizinhas como vinhas que invadem muros abandonados, transformando espaços esquecidos em viveiros de memórias revividas. Em Sorocaba, uma parceria inesperada com uma associação de artesãos locais deu origem a oficinas onde idosos não só aprendiam a ler partituras antigas, mas compunham melodias baseadas em lendas regionais, como a do Curupira, que protegia florestas. Uma ideia que surgiu durante uma conversa casual com um participante chamado Valdemar, um ex-pescador cujas mãos nodosas agora dedilhavam um violão desafinado, evocando sons que ecoavam dores e triunfos de uma vida à deriva no mar. Dona Eulália, você me deu voz para cantar o que o oceano me sussurrou por décadas, murmurou ele após uma apresentação improvisada, olhos úmidos refletindo as luzes tremulantes das velas que usávamos
para criar um ambiente intimista, longe dos holofotes frios de auditórios impessoais. Aquelas sessões viraram rituais, misturando música com narrativas orais, atraindo jovens compositores que gravavam as canções em celulares, transformando-as em podcasts que circulavam por redes sociais, conectando avós isolados a netos distantes em metrópoles como São Paulo. Hermínio, com sua bagagem de vendedor errante, assumiu o papel de embaixador itinerante, viajando de ônibus intermunicipais para recrutar mais almas para o projeto. Não com promessas vazias, mas com demonstrações vivas, como levar um pequeno grupo de idosos para contar histórias em feiras livres, onde o cheiro de pastel frito se misturava ao aroma de incensos artesanais. Eulália, lembra quando eu vendia colares de conchas na praia de Ubatuba? Agora, vendo sonhos realizáveis, gracejava ele ao voltar, trazendo sacolas cheias de desenhos e poemas rabiscados por novos alunos, que eu arquivava em pastas coloridas na biblioteca da mansão, criando um acervo vivo que rivalizava com museus formais. Nossas madrugadas juntos ganhavam contornos poéticos. Eu, com óculos embaçados, digitando relatórios sobre impactos sociais, ele massageando minhas costas doloridas da artrite, enquanto narrava episódios de sua juventude no Recife, onde dançava frevo em carnavais esquecidos, inspirando-me a incluir danças folclóricas nas oficinas, como o Bumba Meu Boi, para que corpos envelhecidos redescobrissem ritmos pulsantes, combatendo a rigidez não só física, mas emocional. Bento, impulsionado pelo sucesso de seu jogo Herança Esquecida, que agora acumulava downloads em plataformas globais, com resenhas elogiando os enredos inspirados em mitos brasileiros, como o Saci Pererê, navegando por labirintos digitais, começou a colaborar com o projeto de forma inovadora, desenvolvendo apps educativos, onde idosos podiam jogar suas memórias, criando avatares que reviviam episódios pessoais em mundos virtuais. Vó, imagine, um velhinho contando sobre a ditadura militar e o app transforma isso em uma quest, onde o jogador luta contra sombras opressoras. É terapia gamificada, explicava ele, dedos voando pelo teclado em sessões noturnas na mansão, onde Margarida servia sucos de caju gelados para manter-nos acordados. Seu crescimento era visível. De um rapaz enclausurado em telas solitárias, virou mentor para adolescentes do projeto, ensinando programação básica em workshops gratuitos, usando linguagem simples como Python para que até Florinda, a ex-tecelã, pudesse codificar um jogo rudimentar sobre redes de pesca que capturavam estrelas do mar simbólicas, representando sonhos resgatados do abismo. Isadora, com sua sede insaciável por desenterrar o passado, expandiu seu blog para um canal de vídeo, filmando entrevistas com participantes do projeto em locações inusitadas, como ruínas de fazendas cafeeiras em Jundiaí, onde idosos narravam migrações do Nordeste durante a seca dos anos 50, com o vento carregando poeira que parecia carregar ecos de carroças rangentes. Vó, isso não é só arqueologia. É resgatar almas enterradas vivas pela indiferença, declarava ela, editando clipes no quarto dela na mansão, com trilhas sonoras compostas por Valdemar. Nossa viagem à Serra da Capivara evoluiu para expedições regulares, uma para o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, onde coletamos cerâmicas artesanais para expor na fundação, misturando-as a oficinas de modelagem em argila, que ajudavam idosos com tremores a fortalecerem as mãos, transformando fraquezas em arte palpável. Geraldo, nosso motorista fiel, adaptava o SUV com assentos ergonômicos para viagens longas, contando piadas sobre engarrafamentos lendários na rodovia dos Bandeirantes, tornando cada trajeto uma aula de humor resiliente. Teodoro e Zulmira, navegando águas turvas de redenção, surpreendiam com contribuições esporádicas que ganhavam consistência. Teodoro, usando suas habilidades mecânicas, construiu um ateliê móvel, um trailer equipado com ferramentas para oficinas itinerantes, permitindo que o projeto alcançasse vilarejos remotos como os arredores de Valinhos, onde idosos isolados em chácaras abandonadas aprendiam a consertar objetos cotidianos
enquanto contavam sobre colheitas perdidas. Mãe, isso me faz sentir útil, como o pai Quirino se sentia ao arrumar motores enferrujados. Admitia ele durante uma parada para café em um posto de estrada, olhos fixos no horizonte, onde o sol se punha como uma laranja madura. Zulmira, superando sua relutância inicial, desenvolveu um módulo de culinária terapêutica, ensinando receitas ancestrais como o virado à paulista, usando ingredientes orgânicos doados por fazendeiros locais. E nessas sessões, abria-se sobre suas próprias inseguranças, a pressão de ser a nora perfeita, em uma família fragmentada, criando laços inesperados com participantes, como uma viúva chamada Genoveva, que compartilhava segredos de ervas medicinais para curar feridas invisíveis da alma. Odete, da Biblioteca Municipal, elevou nossa colaboração a novos patamares, organizando maratonas de leitura, onde idosos e crianças trocavam papéis. Os mais velhos liam contos infantis, com vozes dramatizadas, e os pequenos recitavam poemas épicos, sobre heróis como Zumbi dos Palmares, fomentando um intercâmbio geracional que atraía a mídia local. Um repórter do jornal Correio Popular escreveu um artigo intitulado Herdeiros do Tempo, como uma herança virou ponte entre épocas, destacando como o projeto combatia o isolamento digital em uma era de telas frias. Dr. Anselmo, sempre vigilante, diversificou os fundos, alocou recursos em startups de tecnologia assistiva, como óculos com leitores de texto para deficientes visuais, garantindo que idosos com limitações participassem plenamente, e em parcerias com universidades para pesquisas sobre envelhecimento ativo, transformando dados anônimos do projeto em estudos acadêmicos que influenciavam políticas públicas. Desafios, porém, teciam-se como espinhos em rosas. Uma enchente em Jundiaí danificou uma de nossas filiais, forçando-nos a improvisar aulas em tendas emprestadas, onde o barro grudava em sapatos velhos. Mas o espírito permanecia inabalável. Valdemar compôs uma canção sobre inundações da alma que viralizou em redes locais. Outra turbulência veio de uma auditoria surpresa da prefeitura, questionando gastos. Mas Dr. Anselmo, com sua astúcia jurídica, apresentou relatórios impecáveis, virando o episódio em oportunidade para mais financiamentos governamentais. Hermínio e eu enfrentamos nossa própria tormenta, uma saúde vacilante dele, com dores no peito que nos levou a hospitais em Campinas, onde, esperando resultados, trocávamos votos renovados de apoio mútuo, transformando salas de espera em confessionários de afeto tardio. O casamento com o Hermínio, já selado, ganhou camadas novas em aniversários celebrados não com festas grandiosas, mas com piqueniques no jardim, onde Bento testava jogos beta com idosos convidados, Isadora filmava depoimentos espontâneos e Teodoro consertava brinquedos antigos para crianças da vizinhança. Uma expedição ao Vale do Jequitinhonha revelou tesouros ocultos, cerâmicas moldadas por mãos ancestrais, que inspiraram uma exposição itinerante na fundação, viajando de cidade em cidade em um ônibus adaptado por Teodoro, com Zulmira coordenando as paradas para oficinas de modelagem, onde idosos como Genoveva ensinavam técnicas de queima em fornos improvisados, liberando fumaça que carregava aromas de terra renascida. Aos 73, em uma manhã enevoada, enquanto observava o orvalho nas folhas do ipê, refleti sobre como a herança de Quirino se transmutara em um ecossistema vivo, onde cada indivíduo, de Florinda a Valdemar, de Bento a Isadora, era um nó em uma rede, indestrutível, provando que legados não se medem em cifras, mas em ecos que reverberam através do tempo, desafiando o esquecimento com a persistência de rios que cavam cânions em rochas impassíveis. E assim, continuo a navegar esse fluxo, não como capitã solitária, mas como parte de uma frota diversa, onde cada vela inflada pelo vento carrega histórias que recusam se afogar. Final response should be the story continuation. Em meio a essa reflexão matinal, com o orvalho escorrendo como lágrimas lentas pelas folhas do ipê,
Uma brisa inesperada trouxe o som distante de risadas infantis do bairro adjacente, lembrando-me de que o ecossistema que construíra não parava nas fronteiras da fundação, mas infiltrava-se nas veias da comunidade como raízes subterrâneas buscando água em solos áridos. Valdemar, o ex-pescador que agora liderava as composições musicais, propôs uma iniciativa ousada durante uma reunião improvisada no ateliê móvel de Teodoro. Dona Eulália, por que não levamos nossas melodias para as escolas? Imagine crianças cantando as sagas dos idosos, misturando frevo com rap urbano, criando uma ponte que une o ontem ao amanhã. A ideia acendeu como faísca em palha seca. Organizei parcerias com colégios públicos em bairros como o Cambuí, onde alunos de ensino médio, guiados por Isadora em visitas virtuais via seu canal, entrevistavam participantes como Genoveva, transformando ervas medicinais em projetos de ciência escolar, com experimentos que misturavam química orgânica e folclore, resultando em feiras onde poções caseiras curavam não só corpos, mas preconceitos geracionais enraizados. Hermínio, com sua astúcia de viajante incansável, adaptou o trailer para essas incursões educativas, instalando painéis solares que alimentavam projetores portáteis, permitindo projeções de mapas interativos nas paredes de salas de aula improvisadas, onde idosos como Florinda demonstravam tecelagem de redes, enquanto narravam migrações costeiras durante as secas dos anos 70, com alunos tecendo suas próprias versões digitais em apps desenvolvidos por Bento. Eulália, isso é como vender sementes em solo fértil. Elas germinam em florestas que nem sonhávamos, comentava ele durante paradas em estradas vicinais, onde parávamos para colher frutas silvestres, transformando piqueniques em aulas ao ar livre. Sobre sustentabilidade, com Geraldo compartilhando lendas de caminhoneiros sobre fantasmas das rodovias, adicionando camadas de mistério que cativavam os mais jovens. Nossas noites agora ganhavam tons de conspiração criativa, eu esboçando currículos híbridos que fundiam história com tecnologia, ele traçando rotas em mapas antigos, nossos dedos entrelaçados sobre o papel como fios de um tear invisível tecendo não só planos, mas intimidades que floresciam em gestos simples, como um café partilhado ao amanhecer, onde o vapor subia como promessas renovadas. Bento, elevando seu ofício a novas dimensões, colaborou com startups de realidade virtual que Dr. Anselmo indicara, criando simulações onde idosos podiam viajar para cenários históricos, como o Quilombo dos Palmares, controlando avatares com comandos de voz adaptados para tremores, permitindo que Valdemar navegasse por mares virtuais, enquanto contava sobre tempestades reais que quase o engoliram na juventude. Vó, isso não é jogo, é portal para empatia. Um aluno testou e disse que agora entende por que os velhos reclamam do frio. É o vento das memórias que gela os ossos. Narrava ele em chamadas de vídeo de São Paulo, onde frequentava conferências de desenvolvedores, voltando com protótipos que testávamos em grupos mistos, com risadas ecoando quando um idoso derrotava um dragão digital representando o esquecimento, premiado com certificados impressos em papel reciclado, simbolizando vitórias que transcendiam telas. Isadora, com sua veia exploratória pulsando como um rio caudaloso, expandiu o canal para documentários curtos filmados em drones emprestados por contatos universitários, capturando depoimentos em locações remotas como as Cachoeiras de Brotas, onde idosos mergulhavam pés em águas frias, enquanto relatavam inundações emocionais de perdas familiares, com a câmera capturando reflexos que misturavam lágrimas a riachos, criando narrativas visuais que viralizavam em plataformas como o YouTube, atraindo doações de anônimos tocados pela crueza honesta. Vó, isso é arqueologia viva, desenterrando não ossos, mas pulsos ainda batendo, exclamava ela durante edições noturnas na mansão, com Margarida trazendo lanches de tapioca recheada com queijo coalho, inspirados em receitas nordestinas, que Hermínio ensinava, transformando a cozinha em laboratório cultural, onde experimentávamos fusões como bobó de camarão com ervas de Genoveva,
alimentando não só corpos, mas inspirações que germinavam em novos episódios. Teodoro, aprofundando sua redenção mecânica, evoluiu o trailer para um veículo autônomo em miniatura, instalando geradores eólicos que capturavam brisas das estradas para carregar baterias, permitindo oficinas ininterruptas em vilarejos sem eletricidade, como os arredores de Indaiatuba, onde consertava bicicletas velhas enquanto idosos contavam sobre pedaladas da juventude, inspirando corridas simbólicas que uniam gerações em pistas de terra batida. Mãe, isso me reconecta ao pai Quirino. Ele arrumava motores, eu arrumo almas enferrujadas. Confidenciava ele em conversas ao pôr do sol, com Zulmira ao lado, agora moldando argila em formas terapêuticas, que representavam medos superados, vendidas, em bazares online gerenciados por Bento, revertendo lucros para bolsas de viagem que levavam idosos a sítios arqueológicos como o de Ingá, no Paraíba, onde pedras gravadas ecoavam enigmas que resolvíamos coletivamente. Zulmira, desabrochando de casulo relutante, iniciou círculos de diálogo femininos dentro do projeto, reunindo noras e sogras em sessões confidenciais sob tendas floridas no jardim da mansão, onde compartilhavam frustrações como a pressão de equilibrar carreiras e cuidados, transformando venenos passados em antídotos como pactos de respeito mútuo, com Genoveva mediando com chás calmantes que dissipavam tensões como névoa ao sol. Dona Eulália, eu via você como ameaça, mas era meu próprio reflexo que me assustava. Agora, vejo espelhos de possibilidade, admitia ela em uma tarde chuvosa, enquanto tecíamos juntas um tapete de retalhos simbólicos, cada pedaço representando lições aprendidas, exposto em galerias locais que atraíam curadores de museus paulistas. Odete, elevando o acervo literário, curou uma coleção itinerante de diários anônimos doados por participantes, encadernados em couro reciclado, que circulavam por bibliotecas satélites em cidades como Paulínia, onde leitores jovens decifravam caligrafias trêmulas, respondendo com cartas que criavam diálogos transgeracionais, com respostas lidas em voz alta durante eventos noturnos iluminados por lanternas LED, criando constelações de conexões que desafiavam a escuridão do isolamento. Dr. Anselmo, orquestrando os bastidores financeiros, investiu em criptomoedas educacionais, tokens que representavam horas de voluntariado, trocáveis por cursos online, garantindo sustentabilidade ao projeto, com relatórios mensais projetados em imagens e hologramas que eu apresentava em conferências virtuais, conectando-nos a redes internacionais como idosos na Argentina, compartilhando técnicas de tango terapêutico. Desafios se erguiam como montanhas inesperadas. Uma pandemia regional de gripe forçou adaptações virtuais, com Bento codificando plataformas de Zoom customizadas, onde idosos dançavam frevo em telas divididas, e Hermínio enviando pacotes de máscaras, bordadas com motivos folclóricos, transformando quarentenas em festivais digitais que mantinham espíritos elevados. Outra crista veio de disputas fundiárias em uma filial litorânea, resolvida por Doutor Anselmo, com negociações astutas que incorporavam comunidades indígenas, adicionando módulos sobre cosmologias nativas, com xamãs convidados narrando visões que enriqueciam nossas rodas. O laço com Hermínio se aprofundava em rituais privados. Caminhadas ao crepúsculo por trilhas secretas no condomínio, onde colhíamos ervas selvagens para infusões noturnas, discutindo filosofias de envelhecimento, como as de Epicuro, adaptadas ao sertão, com toques que evoluíam de mãos dadas a abraços que dissipavam frios internos. Uma expedição ao Ingá revelou gravuras que pareciam mapas de nossas vidas entrelaçadas, com Isadora documentando, Bento gamificando, Teodoro transportando, Zulmira interpretando em argila, um mosaico familiar que solidificava alianças forjadas no fogo da transformação. Aos 74, sob um céu salpicado de estrelas cadentes, enquanto observava meteoros riscarem o firmamento como promessas efêmeras, compreendi que o legado de Quirino se expandira em um cosmos interconectado, onde cada estrela, de Valdemar a Genoveva, de
Alunos anônimos a netos reinventados. Orbitava em harmonia caótica, desafiando gravidades do passado com forças centrífugas de inovação, provando que renascimentos não terminam em fins, mas pulsam em ciclos eternos de descoberta e união. E assim, sigo orbitando esse universo, não como centro fixo, mas como cometa traçando trilhas luminosas, iluminando caminhos para quem vem atrás. Em meio a esse devaneio cósmico, com meteoros desvanecendo como ecos de desejos não realizados, uma carta inesperada chegou pela manhã seguinte, carregada pelo carteiro local que pedalava uma bicicleta rangente pelo condomínio, entregando-a com um aceno casual que contrastava com o selo internacional estampado no envelope. Enviado de uma universidade em Lima, Peru, convidando-me para uma conferência sobre preservação de patrimônios intangíveis, onde minha abordagem híbrida de educação geracional seria o foco de um painel dedicado a memórias flutuantes, do folclore brasileiro às ruínas andinas. A surpresa me pegou como uma rajada andina, fria e revigorante, impulsionando-me a reunir o círculo familiar em uma reunião improvisada no solário da mansão, onde a luz filtrada por vitrais coloridos pintava padrões abstratos no piso de mosaico que eu mesma projetara, inspirada em padrões indígenas tupinambás misturados a motivos incas. Família. Isso não é só uma viagem. É uma ponte para legados que transcendem oceanos. Anunciei, distribuindo cópias da carta, enquanto Margarida servia mate gelado infundido, com ervas colhidas no nosso herbário particular. Um cantinho do jardim, onde plantas exóticas como a ayahuasca simbólica, usada apenas para fins educativos, floresciam ao lado de boldo nativo. Hermínio, com olhos faiscando como fogueiras em acampamentos sertanejos, imediatamente traçou um itinerário alternativo. Não o voo direto, mas uma jornada terrestre cruzando o Brasil, até a fronteira boliviana, incorporando paradas em comunidades, quilombolas no Mato Grosso, onde idosos locais poderiam trocar saberes com nossos participantes via transmissões ao vivo, usando drones de Isadora para capturar imagens aéreas de danças circulares que ecoavam rituais andinos pré-colombianos. Eulália. Vamos transformar isso em uma odisseia viva, como minhas andanças antigas, mas com propósitos que semeiam sementes em solos estrangeiros, propôs ele. Esboçando mapas em guardanapos de linho, seus dedos traçando linhas que serpenteavam como rios amazônicos, conectando pontos de parada onde Geraldo poderia adaptar o SUV para travessias off-road, equipado com kits de sobrevivência que incluíam filtros de água solares e tendas compactas para noites sob céus desconhecidos. Nossas preparações viraram rituais conjugais. Eu selecionando artefatos culturais para doações, como flautas de bambu feitas por Valdemar. Ele embalando-os com cuidado, intercalando beijos que saboreavam como frutas tropicais, doces e efêmeros, reforçando nosso pacto de explorar não só terras, mas profundezas um do outro em meio ao caos das malas. Bento. Capturando o espírito da conferência em pixels inovadores, desenvolveu um app colaborativo chamado Eco das Estrelas, uma plataforma onde usuários globais podiam subir narrativas astronômicas indígenas, misturando observações de constelações, tupes com as dos quechuas, permitindo que idosos como Ramiro navegassem céus virtuais, enquanto contribuíam com lendas de pescadores que viam Orion como uma rede cósmica. Vó, isso vai viralizar na conferência. Imagine peruanos jogando com brasileiros em tempo real, desafiando gravidades culturais. Entusiasmava-se ele, codificando features durante chamadas noturnas de seu estúdio em São Paulo, onde agora mentorava uma equipe multicultural de devs, incorporando feedbacks de alunos do projeto que testavam betas em sessões híbridas, com risos ecoando quando um glitch transformava uma estrela em um peixe dançante, inspirando piadas que viravam memes educativos, compartilhados em redes como o TikTok, atraindo uma nova onda de voluntários jovens fascinados pela fusão de tech e tradição. Isadora, com sua lente arqueológica agora voltada para conexões transcontinentais,
preparou um documentário preliminar filmado em locações híbridas, das cachoeiras de Brotas às simulações virtuais de Bento, entrevistando participantes como Florinda, que tecia redes simbólicas enquanto narrava migrações ancestrais que ecoavam as dos Incas cruzando cordilheiras, com o drone capturando ângulos que revelavam padrões invisíveis a olhos nus, como veias de rios subterrâneos que ligavam continentes em narrativas geológicas. Vó, isso é como desenterrar um continente perdido. O Atlântico não separa, une histórias submersas, argumentava ela durante edições colaborativas na mansão, com Zulmira contribuindo com animações em argila stop motion que ilustravam mitos andinos, transformando sessões de trabalho em festas criativas onde provávamos pratos peruanos adaptados, como ceviche de tilápia com ervas brasileiras, preparados por Margarida em uma cozinha que cheirava a fusão de mundos. Teodoro, canalizando sua expertise mecânica para a Odisseia, reforçou o trailer com suspensões elevadas para trilhas andinas, instalando geradores híbridos que capturavam energia eólica das montanhas, permitindo que oficinas móveis continuassem em altitudes elevadas, onde idosos peruanos convidados poderiam trocar técnicas de tecelagem com Florinda via links satelitais, criando tapeçarias colaborativas que misturavam padrões quichuas com motivos amazônicos. Mãe, isso me redime, construindo veículos que carregam não cargas, mas conexões que Quirino aprovaria. Confidenciava ele em oficinas noturnas, com Zulmira ao lado, moldando miniaturas de montanhas em argila para visualizações, superando antigas frustrações ao ver suas criações exibidas em exposições virtuais que atraíam curadores de Lima, pavimentando caminhos para colaborações internacionais. Zulmira, florescendo em sua veia artística, expandiu os círculos femininos para redes online transfronteiriças, conectando noras brasileiras a mães andinas em fóruns onde compartilhavam receitas de cura emocional, como infusões de coca legalizadas para altitudes mentais, com Genoveva mediando sessões que dissipavam barreiras linguísticas via tradutores automáticos aprimorados por Bento. Dona Eulália, seu exemplo me mostrou que invejas passadas eram miragens. Agora, vejo horizontes compartilhados, refletia ela em conversas vespertinas, tecendo com Florinda um manto cerimonial que seria apresentado na conferência, bordado com fios, que simbolizavam laços rompidos e reatados, exibido em galerias peruanas que ecoavam com aplausos virtuais de nossa rede brasileira. Odete, curando o acervo para a viagem, embalou diários selecionados em caixas à prova d'água, criando uma biblioteca flutuante que acompanharia a caravana, permitindo trocas com bibliotecas peruanas, onde volumes sobre inquisições coloniais seriam trocados por tratados sobre impérios incas, fomentando diálogos que transcendiam páginas amareladas. Dr. Anselmo, orquestrando os aspectos legais, negociou parcerias com ONGs andinas para tokens educativos que valiam créditos em cursos transnacionais, garantindo que idosos como Ramiro pudessem trocar horas de narração por acessos a universidades virtuais, com relatórios holográficos projetados em altitudes que desafiavam conexões instáveis. Desafios emergiram como nevascas inesperadas. Uma greve de transportes na fronteira atrasou a caravana, forçando improvisos onde usamos mulas alugadas para transportar equipamentos, transformando delays em aventuras onde idosos contavam lendas de travessias andinas enquanto esperávamos, com Bento adaptando apps para offline, mantendo o fluxo de narrativas ininterrupto. Outra onda veio de críticas culturais em fóruns peruanos, questionando invasões brasileiras, resolvida por diálogos abertos mediados por Isadora, que filmou reconciliações que viraram virais, provando que fusões enriquecem sem diluir. O laço com Hermínio se intensificava em altitudes rarefeitas, cochilos em barracas sob estrelas andinas, onde sussurrávamos votos de eternidade, toques que aqueciam contra o frio glacial, explorando não só picos, mas vales internos de vulnerabilidades compartilhadas.
Uma expedição paralela ao Lago Titicaca revelou ilhas flutuantes que espelhavam nossas oficinas aquáticas, com Isadora mergulhando em águas geladas para capturar artefatos submersos. Bento simulando em VR, Teodoro ancorando barcos adaptados, Zulmira tecendo redes flutuantes, um caleidoscópio de esforços que culminava na conferência, onde apresentei não como palestrante solitária, mas como representante de um coletivo pulsar. Aos 75, em um platô andino sob um sol implacável, enquanto ventos carregavam poeira ancestral como sussurros de impérios caídos, internalizei que o legado de Quirino se irradiava como radiação solar, aquecendo não só corpos, mas essências em fusão global, desafiando isolamentos com irradiações de inovação que evaporavam barreiras, provando que expansões não conhecem limites, mas florescem em infinitos de descoberta e simbiose. E assim, prossigo irradiando esse brilho, não como sol fixo, mas como aurora dançando em horizontes perpetuamente renascentes, guiando constelações humanas para alvoradas inexploradas.